Oi, gente! Eu sou a Ingrid. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Rosa de Saron. O nosso objetivo é compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações, né, nos devocionais, algumas canções, alguns projetos também que Ele tem colocado em nossos corações e a gente deseja compartilhar com vocês. E também a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, né, da nossa vida espiritual. E falando em intimidade, o nosso primeiro vídeo hoje vai ser sobre isso, sobre a intimidade com Deus, como a gente pode, alguns, digamos que passos que a gente segue aí para conseguir chegar numa intimidade com Deus. E pra gente iniciar, eu gostaria de estar lendo aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 41, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram em um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu à sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não importa que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. O texto ele já é bem específico, né? O que estava acontecendo? Jesus estava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, e Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria resolveu se assentar aos pés de Jesus para ver o que ele tinha a dizer. E Marta, ela fica incomodada porque Maria não está ali ajudando ela. E Jesus fala para Marta o seguinte: Marta, você está preocupada com muitas coisas, sendo que apenas uma lhe convém verdadeiramente, apenas uma realmente é necessária, que é estar aos pés de Jesus, né? E Maria escolheu a melhor parte, que é estar ali ouvindo o mestre falar, ouvindo o que ele tem para dizer. E muitas das vezes também nos encontramos assim, preocupado com muitas coisas, não que as outras coisas também não sejam necessárias, mas a coisa mais necessária, aquilo que é de mais importante, aquilo que a gente verdadeiramente devemos depositar o nosso esforço, não onde verdadeiramente devemos depositar as nossas energias, né? Que é aos pés de Jesus. E sobre o que eu queria falar disso é que, e aí já vai uma das dicas, sentar, né? E ver tudo que você faz no seu dia. Verdadeiramente colocar no caderno: olha, eu faço isso, e ver ali o que realmente importa, né? O que a gente tá, aonde é que a gente tá perdendo tempo. E eu tenho certeza que tem muitas coisas que não são necessárias, né, no nosso dia a dia, que a gente faz. Às vezes passa muito tempo nas redes sociais, podendo cortar um pouco desse tempo. Já é um tempo a mais que a gente consegue dedicar ao Senhor. E muitas das vezes também a gente vai precisar renunciar até coisas que são importantes. E tá tudo bem, né, se isso realmente precisar acontecer. Jesus vai nos dizer: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga. Isso nos fala sobre renúncia, e tudo bem renunciar a coisas que a gente não gostaria de renunciar, mas temos que entender que a presença do Senhor é o que é mais importante. É o primordial, é aquilo que nós devemos priorizar. E depois da gente ter definido tudo aquilo que a gente pode tirar da nossa rotina, é verdadeiramente criar uma rotina para estar ali aos pés do Senhor. Nem que for para você estabelecer horário mesmo, para ficar algo mais, digamos que automático no começo, né? Mas depois é algo que vai fazer parte da gente. Quando não formos fazer, a gente vai sentir falta disso, né? E verdadeiramente tá ali todo dia. E aí eu já entro no outro assunto, que é constância, é manter a constância ali na presença de Deus. E através dessa constância é onde a gente vai começar a entender como o Senhor fala, né? A ouvir a voz do Espírito Santo, reconhecer a voz dele. Em João capítulo 10, Jesus fala assim: aqueles que são minha ovelha me ouvem. Ou seja, a gente vai começar a entender a tonalidade do Espírito Santo, a entender a forma que ele fala, né? Através da constância, todo dia estando ali aos pés do Senhor,
orando, lendo a palavra dele e jejuando também. A Jéssica vai entrar um pouquinho mais sobre esse assunto do jejum. E é algo muito prazeroso, né? Quando a gente tem essa constância, é como se fosse um refúgio. Você vive o dia inteiro na pauleira ali, trabalhando, estudando, e quando você chega ali naquele momento, né, que você está com Deus, é como se todas as coisas parassem, pelo menos pra mim é assim. É como se o mundo inteiro parasse e eu começo ali a conversar com Deus, né, a ouvir aquilo que Ele tem pra falar pra mim. E é uma sensação muito boa, é uma sensação única. E eu falei sobre a oração, né, e a leitura da palavra, sobre o jejum também, mas aquilo que me faz ter constância na presença de Deus, não que a oração não seja importante, é muito bom orar, né? Só que o que me faz ter constância é que tem muita gente que negligencia isso, né? Muitas das vezes a pessoa só ora, mas não lê a palavra. Então é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que pra mim a palavra é o que me faz manter, né, a constância e estar ali todos os dias aos pés do Senhor. É ouvir o que Ele tem pra dizer, né? Estudar minuciosamente cada palavra, estudar cada detalhe, e você percebe coisas que são incríveis, né? Que uma palavrinha às vezes tem um significado muito importante, e aquilo meio que explode a sua cabeça, assim, de informação, e Deus começa a falar de uma maneira grandiosa no meu coração, e isso é o que me faz manter verdadeiramente todos os dias estar ali na presença de Deus. Outra coisa também que eu gosto muito de fazer, dentre os 7 dias da semana, tirar um dia pra me fazer o meu dia com Deus. Normalmente eu gosto de fazer isso no domingo. Como a minha rotina ela é muito puxada, né, devido ao meu serviço, no domingo é o dia que eu escolhi pra passar o meu dia inteiro com Deus. Então eu faço jejum, eu oro, passo o dia orando, louvo a Deus, e o melhor de tudo é que à noite tem culto. Então eu percebo que num dia de semana, por exemplo, ou em um culto normal, no domingo, quando eu faço esse tipo de separação, de consagração, eu sinto que minha entrega no culto é 1000 vezes melhor do que se eu não tivesse passado o meu dia com Deus. É uma experiência, assim, muito boa. Eu recomendo que vocês também façam. Escolha um dia da semana para vocês estarem ali diante de Deus, estar na presença dele. Bom, pra mim, o primeiro passo seria ter mais intimidade com Deus. Orar sim, jejuar, ir aos cultos, né? Criar essa rotina é muito importante, mas eu acrescentaria ali alguns minutos do meu dia pra ter tempo de qualidade com o Senhor, sem tanta formalidade, sabe? Algo mais natural, como se Ele fosse o nosso amigo, porque Ele é o nosso amigo. E é nesses momentos que eu mais escuto Deus falar comigo, sabe? Nesse tempo de parar e ouvir Deus falar, e também de conversar sobre algumas coisas que talvez, às vezes na oração a gente não fala, né? Mas ali lavando uma louça, escutando um louvor, e ali Deus começa a falar conosco, e nós começamos também a se entregar a Ele, né? De uma forma diferente da oração. Não que não seja uma oração, mas é diferente, né? A entrega parece ser mais íntima. E nesse tempo de qualidade não formal com o Senhor, é onde acontecem as conversas. A gente cria mais intimidade com o Senhor, né? No Salmos 37, o verso 4, diz assim: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É ali naquele momento de maior vulnerabilidade, de maior entrega, sinceridade, de intimidade do nosso dia a dia, né, nas orações, nos jejuns, simplesmente parar alguns minutos e querer ouvir Deus, ali a gente está se entregando mais. E ali ele satisfaz todos os nossos desejos, né? A gente começa a entender o que Ele quer de nós, começa a entender os nossos próprios sentimentos, e ali Deus começa a trabalhar em nós. Eu começaria por esse ponto. Pra mim, eu acho muito importante ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Eu já falei sobre o jejum, mas eu quero deixar ele destacado aqui, num tópico só. Porque o jejum, além deles nos deixar mais íntimos de Deus, né? A gente desligar as coisas terrenas,
como se a gente estivesse desligando das coisas terrenas, das coisas carnais, para ligar-nos com coisas do céu, do reino. O jejum nos fortalece. O jejum nos ajuda a resistir às tentações, nos ajuda a perseverar na presença do Senhor, perseverar nos estatutos do Senhor, também nos ajuda a fugir da aparência do mal. Então tem essa capacidade de nos fortalecer e nos deixar mais próximos das coisas do reino. Outra coisa também é que o jejum nos deixa mais sensíveis, principalmente à voz de Deus. Então eu colocaria jejum nesse tópico em particular, porque eu acho ele muito importante nessa caminhada de intimidade com Cristo, que não é fácil. E o jejum é como se fosse uma arma assim do cristão, muito poderosa, né, para permanecer na presença do Senhor. Outro tópico que eu acho muito importante é observar a natureza. Eu sou meio suspeita para falar, sou bióloga, mas a Bíblia tá cheio dessas dicas que é pra gente não andar ansioso, que é pra gente olhar pro céu, que é de onde vem o nosso socorro, pras aves do céu, pros lírios dos campos, que é o Senhor que cuida deles. Mas tem um salmo que chama muita atenção, que é Salmo 148, que diz que toda a criação deve louvar ao Senhor. Então, quando eu olho para a criação do Senhor, além de ter essa lembrança de que se o Senhor cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, Ele também cuida de mim, também me traz esse senso de adoração. Se toda a criação o louva, eu também tenho que o louvar. Outro tópico é fazer lembretes. Faço bilhetinhos, né, de pedacinhos e coloco frases, coloco versículos, coloco coisas que o Senhor já me falou no meu íntimo ou em profecias, que eu sei que é do Senhor, confirmações do Senhor. E ali eu sempre, todo dia eu vou lá e tiro um papelzinho, leio, às vezes oro em cima daquele tema, daquela palavra, daquele versículo, para estar sempre lembrando da palavra do Senhor. Tem vários versículos que falam sobre isso. Quero deixar 2, Isaías 62, verso 6 e Hebreus 10, 23. Em Isaías 62, 6, fala para que nós lembremos o Senhor das suas promessas. Então, toda vez que eu pego ali um papelzinho, leio um versículo, né, que eu anotei, geralmente o versículo que o Senhor falou comigo, eu anoto no papelzinho, ou alguma palavra, alguma frase que Deus falou comigo, eu pego aquele papelzinho e é como se eu estivesse, e oro em cima daquilo, é como se eu estivesse lembrando o Senhor daquela promessa que Ele me fez. Também Hebreus 10, 23 diz: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então, se nós temos fé no Senhor, cremos no Senhor, essas lembranças que nós todos os dias tiramos ali do papelzinho, confessamos, né, a nossa fé naquilo que o Senhor nos falou, na palavra do Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, nós estamos fazendo as duas coisas, lembrando o Senhor da promessa que Ele fez e reafirmando a nossa fé naquilo que o Senhor nos confiou, naquilo que o Senhor nos prometeu.